Shalom! Hoje vamos falar sobre um assunto muito importante. Muitas coisas acontecem durante o decorrer da nossa vida e muitas vezes a gente não tem uma ideia geral, um panorama daquilo que está ocorrendo. A gente apenas está inserido naquele momento, naquela etapa, naquela fase da nossa vida. E muitas coisas passam despercebidas, às vezes a gente não consegue visualizar o sentido, por que a gente está passando por aquilo. Qual é o aprendizado que a gente precisa tirar, absorver dessa circunstância, dessa situação, dos problemas, enfim. E muitas vezes a gente fica perdido. E com essa sensação de estar perdido, de não saber como agir ou como prosseguir, a gente fica triste, a gente se sente frustrado e isso prejudica também a nossa caminhada espiritual. Muitas e muitas vezes as coisas não saem como a gente quer, aquilo que a gente planejou. E isso causa certa decepção. E também em relação à espiritualidade, ao eterno, ao Criador. Muitas vezes a gente pede muito alguma coisa para ele e não recebe. E às vezes recebe o contrário daquilo que a gente pediu. Porque ele sabe o que é melhor pra gente e a longo prazo a gente vai descobrir, né, o que ele tinha para nos passar com aquilo que a gente deveria vivenciar, né? Mas no momento que a gente está vivendo aquilo, não é nada legal, não é nada satisfatório, não é nada prazeroso, né? Não nos traz alegria naquele momento. E o que a gente precisa cuidar nessas circunstâncias é de a gente ter a certeza de que ele está cuidando de tudo e a gente tentar o máximo possível que a gente puder não murmurar, não blasfemar, não questionar a ponto de se rebelar contra a vontade divina. Se você está passando por algum momento muito complicado, onde você não vê saída, resolução, né, para os problemas, respira, tenta visualizar a sua vida, quais são as questões que você tem para resolver, aquilo que você gostaria de mudar, que fosse diferente, até mesmo na sua rotina, a forma com que a gente vai dormir afeta muito a nossa vida, os pensamentos que a gente tem antes de dormir, aquilo que a gente ora e pede, né, ao Criador, ao Eterno, para que resolva para nós no outro dia, ou durante a semana, no decorrer daquele período. A gente aprender a colocar nas mãos dele a nossa vida, né? E confiar, porque aí a gente consegue ter um sono tranquilo. Porque problemas sempre existem, né? Sempre existem circunstâncias desagradáveis. Mas a gente precisa enfrentá-las no dia seguinte. E também a forma como a gente desperta e acorda pela manhã afeta todo o nosso dia. E isso é um fato. Então a gente tem que procurar meditar nas palavras do Criador, ouvir canções e salmos e alguma coisa, um instrumental que nos traga uma nova inspiração para aquele dia. Orações de gratidão, afirmações de positividade também ajudam muito. A gente tem que criar bons hábitos, né? Agradecer pela noite, agradecer pelo café da manhã, por tudo que a gente tem ao nosso redor, as pessoas, né? Os nossos itens, nossos bens, aquilo que a gente tem de pertences, né? Existe um conceito no judaísmo que fala sobre bitahon, que seria confiança plena. Quando a gente fala em bitahon, confiança plena, a gente está falando não de uma fé cega, de crer em algo ilusório. Não, a gente está falando de coisas que foram quase programadas para a gente viver nessa experiência terrena, nessa vida, nessa experiência humana. Então, tudo que acontecer com a gente nesse período que a gente estiver aqui tem um propósito, tem um motivo. Se a gente não aprende com os ciclos, eles se repetem, e a gente acaba entrando numa roda sem fim, né? Uma roda gigante. Sobe, desce, sobe, desce. E é como a onda do mar, uma hora tá em cima, outra hora a gente tá mais
triste, tá por baixo. E as emoções vão varrendo as nossas esperanças, as nossas expectativas. E isso não pode afetar a nossa fé, nossa imuná e a nossa confiança plena que habita Rom. Então a gente precisa saber em quem a gente crê, não no sentido de uma esperança falsa e vazia, mas de um projeto que foi feito para a gente viver. Então a gente tem que olhar para isso, esse panorama geral da nossa vida e encaixar as nossas atitudes e equilibrar, né, as nossas expectativas com as nossas coisas que acontecem, com as coisas que acontecem em nossas realidades, na nossa realidade atual. E tudo é dividido por ciclos. Ciclos de experiência, ciclos de vivência. Há momento para tudo, como diz, né? Há momento de rir, há momento de chorar, há momento de agir, há momento de não agir, de ficar mais quietos, né? Refletindo, há momentos da gente comemorar, momentos da gente buscar, momentos de tantas coisas, tantos ciclos, épocas e pausas e assim a gente vai caminhando nessa jornada que é a nossa vida. O que a gente precisa fazer? A gente precisa ter um foco, a gente precisa ter um objetivo, a gente precisa traçar metas em nossas vidas, tanto espiritual quanto física, emocional, sentimental, financeira, em tudo. A gente é um conjunto de acontecimentos, de coisas, de projetos e de sonhos. A partir do momento que a gente cessa, a gente interrompe esses sonhos, essas expectativas e as nossas esperanças, a gente acaba ficando depressivo, ansioso, frustrado. E não é esse o objetivo da nossa vida aqui. Não foi para isso que a gente veio aqui. Então a gente tem que pensar na nossa missão, naquilo que é importante, por que a gente está aqui, qual é a nossa importância, né, nessa existência. O que a gente pode acrescentar nessa geração. Por mais que você possa ter, talvez, uma vida que você não goste, uma rotina que você odeie, mas que você trabalha naquilo que você não gosta, que você convive com pessoas que talvez você não se dê muito bem, que não fazem parte daquilo que você esperava, suas expectativas, tente moldar a sua vida nos seus pensamentos, primeiramente. Aquilo que você deseja, projete, mentalize, ore, peça, interceda. Mas também saiba que a gente tem um fundo de responsabilidade, a gente tem o livre-arbítrio, as escolhas. E tudo aquilo que a gente escolher, na frente a gente vai sofrer as consequências, vai colher o que a gente plantou de bom ou de ruim. E o Eterno não é o carrasco, não é o vilão da história, então a gente tem que saber que a gente tem, sim, muitas escolhas e tudo aquilo que acontece é por causa de alguma escolha que a gente fez lá atrás. Então a gente tem que saber como não errar novamente nos mesmos pontos e traçar novamente algo pela frente, no futuro, porque a gente precisa disso, né? Dessas metas, desses objetivos. A gente precisa seguir um plano, traçar a nossa vida como a gente deseja estar, né? Como sempre falo. E a nossa caminhada espiritual, ela é aquilo que vai nos dar força de acordar pela manhã novamente, de vencer cada dia, cada pôr do sol, cada anoitecer é uma vitória. Então a gente tem que valorizar, agradecer por tudo que a gente tem. Principalmente agradecer. E olhar para as pessoas que estão ao nosso redor com piedade, compaixão, e saber que cada um tem uma coisa a resolver, cada um tem um problema, cada um tem a sua personalidade, cada um tem o seu modo de ver a vida. E conforme a gente entende essas questões, as coisas tendem a melhorar. Que a gente possa acolher a nossa jornada, a nossa vida, a nós mesmos, aprender a nos perdoarmos, a nos entendermos, a nos equilibrar com nós mesmos primeiro, para depois estender a mão para as outras pessoas. E é nessa caminhada que a gente aprende a viver, a corrigir as nossas rotas e moldar os nossos pensamentos com coisas mais positivas, mentalizar aquilo que é bom, como diz nas escrituras, pensar em tudo que for bom e proveitoso.
ocupar a nossa mente. E quando estivermos com tempo vago, vazio, ocioso, não nos ocuparmos com coisas negativas ou ilusórias, passageiras, aquilo que vai trazer alguma consequência negativa. E principalmente não termos medo de recomeçar, não termos vergonha de errar e assumir as nossas falhas e seguir em frente. Principalmente no período que vivemos, precisamos estar fortes, precisamos estar lúcidos para entender tudo o que acontece, para poder ajudar as outras pessoas. E é isso que vai nos manter focados e firmes até o grande dia. Shalom.